Então, deixa eu só colocar minha apresentação. O objetivo aqui não é necessariamente seguir à risca essa apresentação, mas eu vou deixar ela aqui como um fio condutor dessa apresentação, porque isso ajuda a gente, às vezes, a não viajar demais, né? A não sair demais aqui do nosso roteiro. Mas eu queria que isso fosse bastante interativo e você tendo qualquer dúvida a qualquer momento, fique à vontade aí para colocar suas considerações. Eu vou tentar acompanhar aqui e responder as dúvidas ao longo do processo, tá? Eu não pretendo fazer disso aqui uma aula super longa, o meu objetivo é fazer com que esse seja um dos webinars ou uma das aulas a respeito de métodos ágeis. Então, hoje eu já estou tentando fazer uma ligação inicial para quem, né, já conhece um gerenciamento de projetos mais tradicional, mas o assunto é vastíssimo, né? A gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem que começar de algum lugar. Um abraço aí ao Felipe também. Bom, então vamos lá. Qual que é o papel do gerente de projetos em ambientes ágeis? E aí a primeira coisa que a gente tem que decodificar, né, ou traduzir o que seria um ambiente ágil. E essa resposta ela é meio retórica, ela vai servir só de ponte para a gente aqui para o próximo slide. O ambiente ágil é um ambiente em que é adequado utilizar os métodos ágeis. Tá bom, Adriano, beleza, mas que ambiente é esse? Quando que eu uso, então, os métodos ágeis? E aí eu vou precisar de conceituar, né, essas duas expressões que estão aí na tela, que são trabalho determinável versus trabalho de alta incerteza. Né? A gente opta, né, ou decide por utilizar uma abordagem de gestão de projetos mais ágil ou uma abordagem de gestão de projetos mais preditiva, dependendo do tipo de trabalho que a gente está lidando. Né? Dependendo se a gente tem um trabalho que é mais determinável ou se a gente tem um trabalho que é de alta incerteza. Mas o que é isso, então? Trabalho determinável, basicamente, é aquele trabalho que tem baixa incerteza em relação aos requisitos. Tem duas características importantes. Né? Baixa incerteza em relação a requisitos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma clareza relativamente grande em relação a quais são os requisitos que eu tenho que atender, né, dentro desse projeto. Não tenho incerteza. E também eu tenho baixa incerteza, não tenho incerteza, eu tenho uma incerteza muito baixa. E também tenho essa baixa incerteza em relação a como cumprir esses requisitos, em relação a como produzir, né, o produto do projeto. Não é nenhuma tecnologia nova, não é nenhum meio de produção que eu não domine. Né? Então, essas duas características, quando eu as tenho, significa que eu tenho um trabalho determinável. Para a gente não ficar só na teoria, né, um trabalho determinável, por exemplo, a gente teria quando estamos construindo um projeto de construção, por exemplo, de engenharia civil mais convencional, a construção de um prédio de apartamentos sem grandes firulas, utilizando a tecnologia já disponível, já conhecida há algum tempo. Né? Por quê? A gente tem uma baixa incerteza em relação aos requisitos, porque eu tenho, né, aí eu estou assumindo que eu tenho os desenhos arquitetônicos, né, desse projeto, e também tenho baixa incerteza em relação a como cumprir, porque as técnicas de construção civil, elas são, né, já dominadas, como eu disse, esse foi um pressuposto aqui para que eu tenha esse exemplo. Tá? Não é o único exemplo. Se você for, por exemplo, da área de RH e estiver lidando com um projeto de capacitação, uma série de treinamentos, por exemplo, isso também é um trabalho determinado, você já sabe exatamente o que tem que fazer. Se você é da área de eventos, por exemplo, e está lidando com um projeto aí de criação de um evento, de uma festa, alguma coisa, é um trabalho determinado, você já sabe que você tem que contratar fornecedor, que você tem que ter uma banda, que você tem que ter um local, que você tem que ter a decoração do local, quer dizer, as entregas, os pacotes de trabalho não tem muita variabilidade em relação àquilo que você normalmente faz. Então, isso é o famoso trabalho determinável. Um abraço aí para a Rosiane Maciel, que está falando de Belo Horizonte. Já o trabalho de alta incerteza é o contrário, né? É aquele trabalho em que a gente tem uma incerteza considerável em relação a requisitos ou em relação a como cumprir os requisitos. Se eu tiver incerteza em relação a qualquer um desses dois tópicos aqui,
eu já estou dentro de um trabalho aí considerado de alta incerteza. Então, o exemplo, né, talvez alguns de vocês até já imaginem, mais comum disso é software, né, trabalho de alta incerteza. Quer dizer, software normalmente, é claro que não dá para a gente generalizar, mas tipicamente quando eu estou construindo um software do zero, um aplicativo para smartphone do zero, eu estou lidando só com uma ideia, né, que a pessoa tem a respeito do que vai fazer, uma pessoa, uma empresa, eu tenho uma incerteza considerável em relação a requisitos. Quem é da área de software sabe disso, que por mais que a gente converse e coloque os requisitos no papel, na hora que a gente vai apresentar o software, não é exatamente aquilo que a pessoa queria, ou até era no primeiro momento, mas na hora que ela enxerga o produto final, ela vai querer uma série de modificações. Isso é do ser humano mesmo. Então, software é um exemplo claro em que a gente tem uma incerteza considerável aí em relação a requisitos. E podemos também ter em relação a como cumprir os requisitos, se a gente estiver utilizando uma tecnologia muito de ponta, uma tecnologia não dominada. Que é um outro exemplo em que a gente tem aí não um problema de incerteza em relação a requisitos, mas sim em relação a como cumprir os requisitos, em relação ao processo de criar o produto, um projeto de criação de um novo medicamento, por exemplo. Né? A gente sabe que tem mais ou menos um processo definido, tem que realizar uma série de testes clínicos, mas quando a gente está atrás da cura, sei lá, de um determinado tipo de câncer, de uma doença um pouco mais séria, a gente não tem um caminho totalmente pré-determinado. Né? É uma coisa que, a partir de uma descoberta, você pode eventualmente criar outros caminhos, então não dá. Né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando a gente tem um trabalho de alta incerteza, é praticamente impossível, ou pelo menos é, no mínimo, muito improdutivo eu tentar planejar o projeto inteiro até o seu final logo no início. Né? Eu tenho uma ideia do que eu quero, mas um planejamento detalhado fica difícil de eu conseguir fazer. É claro que dentro da gestão de projetos tradicional, né, isso já acontece. Né, de certa forma, mas não de uma maneira tão intensa. Né? A gente tem, para quem já estudou o PMBOK, para quem já é certificado pelo MP ou CAPM, a gente tem lá o planejamento em ondas sucessivas, a gente tem a elaboração progressiva, que de certa forma faz isso, né? Vai planejando, quer dizer, mais detalhadamente aquilo que está próximo e menos detalhadamente aquilo que está longe. Só que no caso de trabalho de alta incerteza, às vezes eu não consigo ver nem às vezes a segunda fase, né? Eu consigo ver só a primeira fase. Então eu tenho que ir trabalhando de uma forma muito iterativa, né? A gente vai falar aqui um pouco a respeito do Scrum. Hoje o Scrum é isso, é como se fossem vários microprojetos, né? Variando de uma semana a um mês, né? Em que eu me preocupo mais ali realmente em planejar e executar aquele pedacinho, aquele ciclo, porque fica muito difícil eu enxergar lá na frente por se tratar desse trabalho de alta incerteza. Só lembrando, gente, para quem está chegando agora, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer consideração que queira que eu comente, fique à vontade para colocar aí nos comentários e eu já vou dando uma boa noite às pessoas que chegaram depois aí. E para quem chegou também, dá uma curtida, dá um comentário, compartilha aí para a gente ter mais gente com a gente e gerar boas discussões aqui de alto nível nessa aula. Pois bem, definimos o que é trabalho determinável, o que é trabalho de alta incerteza. Então, quando que a gente usa os métodos ágeis? Né? Então, a gente vai responder essa pergunta que é básica aqui para o nosso webinar. A gente usa os métodos ágeis quando eu estou lidando com trabalho de alta incerteza e, além disso, eu tenho a possibilidade de trabalhar de forma incremental. Né? Porque é isso, trabalhar com métodos ágeis significa trabalhar em pequenos ciclos, em entregas parciais. Então, eu estou usando sempre o desenvolvimento de software, tá, gente? Mas não é a única situação em que a gente usa métodos ágeis. Eu, por exemplo, nos meus projetos de criação de cursos e também nas minhas iniciativas de marketing, eu uso essas abordagens ágeis, né? O que eu estou fazendo com vocês aqui, de certa forma, é parte de uma estratégia maior de marketing. Isso aqui é um trabalho relativamente de alta incerteza. Por quê? Né? Eu estou criando conteúdos ligados aos métodos ágeis, mas eu não sei exatamente quais são as demandas que são mais procuradas, né, por cada um de vocês aí. Então a gente faz uma pesquisa, a gente faz essa aula. Já vou até pedir para vocês colocarem aí na seção de comentários outros aspectos relacionados aos métodos ágeis que vocês gostariam que eu tratasse numa próxima aula, porque seria justamente essa próxima iteração. Né? Se eu quisesse
chegar aqui de cara e planejar, sei lá, 10 aulas ao vivo sobre métodos ágeis, não seria a melhor abordagem? Porque pode ser que na hora que eu desse a primeira eu percebesse que o interesse de vocês está indo por um outro caminho. Então, por exemplo, e o que eu estou fazendo aqui, eu falei, por que eu estou falando de marketing, né? Porque isso aqui, além de ser uma aula instrucional, é parte de uma estratégia que a maioria das empresas e pessoas físicas utilizam isso, que é marketing de conteúdo, que basicamente é o seguinte, olha, vamos distribuir marketing de conteúdo, um conteúdo de alta qualidade, para que as pessoas, né, conheçam o trabalho e eventualmente lá na frente a gente possa ter alguma relação comercial, né? Não de forma imediata, mas um trabalho de longo prazo, tá? Mas a gente vai estar trabalhando com exemplo de software que eu acho que é mais conhecido aqui também e fica mais claro. Mas é importante então ter um trabalho de alta incerteza e a possibilidade de trabalhar também dessa forma incremental, ou seja, cada entrega que a gente faz tem que gerar valor por si só. Isso não acontece numa casa, por exemplo, né? Não adianta eu entregar só um quarto, ninguém vai morar num quarto só de uma casa de 4 quartos, ou ninguém vai morar só numa fundação, né? Eu preciso de entregar um incremento que seja útil, né? Então um software funcionando ou um conteúdo aqui instrucional que seja útil para vocês. Temos só um comentário aqui, do Gutenberg, ele está falando estudo aí pós-graduação em GP, recebi o seu link, espero gostar da sua aula. Bom, também espero estar contribuindo aí com você, tá, Gutenberg? Pois bem, vamos em frente então, precisamos dessas duas características aí. Agora, o contrário do ambiente ágil seria um ambiente preditivo, né? Que é justamente o contrário. Eu estou num ambiente preditivo quando eu consigo planejar com mais segurança o projeto como um todo. Aí eu tenho um trabalho determinável, que a gente já viu que ou eu tenho uma impossibilidade de trabalhar de uma forma incremental. Vamos pensar um exemplo aqui, vamos pensar na construção agora de uma siderúrgica. Até que o trabalho não é tão determinável assim. Pode ser que um projeto de construção de uma siderúrgica é um troço super complexo. Eu participei uma vez, né, como consultor contratado, tem uma infinidade de interfaces, tem várias incertezas também, então eu diria que ele não é tão determinável assim. Mas dá para usar métodos ágeis no projeto como um todo? Não dá, porque eu não consigo trabalhar de forma incremental, né, na entrega da siderúrgica como um todo. É claro que lá dentro do projeto, desse projetão maior, algumas entregas eu posso eventualmente atuar de forma incremental, por exemplo, algum software que vai ser utilizado pela empresa, mas não o projeto como um todo. E às vezes eu também tenho que usar o ambiente preditivo porque eu tenho uma não concordância de algumas partes interessadas. Essas partes interessadas, elas simplesmente não aceitam que eu utilize os métodos ágeis, por qualquer razão. Tá? Então, eu só estou dizendo isso porque a gente tem, então, 3 possibilidades de abordagem possíveis aí dentro da gestão de projetos. A gente tem uma abordagem preditiva, que é essa mais tradicional. Sempre que eu falar preditiva, quem já estudou o PMBOK, pense no PMBOK de alguns anos atrás, porque hoje o PMBOK já traz as duas coisas, né? Tanto o preditivo quanto o ágil. Pensa lá no PMBOK de umas 2, 3 edições para trás, que só tinha o preditivo, basicamente isso. É você planejar tudo, ter um plano de projeto, aquela coisa mais tradicional mesmo. Uma abordagem ágil adaptativa, que é esse novo mundo que a gente está falando, ou também o que eu acho que provavelmente vai ser algo muito presente nas empresas de modo geral, que é uma abordagem híbrida. É um projeto ter tanto trabalho determinável quanto trabalho não determinável. E aí não adianta eu saber só uma coisa, eu preciso conhecer as duas abordagens e mesclar dependendo de qual entrega ali do projeto que eu estou tratando. E por que eu acredito muito nisso? Porque as empresas, de modo geral, estão cada vez mais se digitalizando, né? Então, se você vai numa empresa financeira, nem se fala, as fintechs, mas se você vai numa indústria, por exemplo, a GE, por exemplo, está passando por um processo de transformação digital, então, essas novas tecnologias, o digital está cada vez mais presente, e ele vai precisar de utilizar essas abordagens ágeis, mas muitas vezes em conjunto com as abordagens preditivas que ele já está acostumado a utilizar. Então, a gente vai acabar tendo essa abordagem híbrida mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários, gente, fique à vontade também para colocar aí, tá? O André Lisboa colocou, cara André, não sei se está em seu plano, mas o modelo de gestão de projetos da SAP migrou para o SAP Activate, que é baseado no Agile. Eu sei disso, eu vou até daqui a pouco dar um exemplo solto aqui sobre ERP, não falando só de Agile, depois se você quiser, quando eu falar a respeito disso, colocar um comentário, eu até agradeço, tá? Mas eu não vou tratar especificamente disso, porque a gente está tratando do tema de uma forma mais abrangente, mas certamente, né, o que foi citado aqui pelo André Lisboa foi uma metodologia específica,
né, para um tipo de produto específico, que é a implantação do SAP, que usa aí os preceitos, né, dos métodos ágeis. O Cláudio também colocou um comentário. Richard Daniel, bem-vindos. Tá, ele está falando com os colegas. Conheço o trabalho do André já há algum tempo, me ajudou demais na certificação PMP. Aproveita que ele é muito bom. Obrigado aí, viu, Cláudio, pelo comentário. Então vamos lá, a gente tem essas três possibilidades. Se você tiver usar essa possibilidade de ágil, adaptativa ou híbrida, você está, de certa forma, utilizando Agile, né? Porque aqui é uma mistura das duas coisas. Só reforçar aqui com vocês, gente, especialmente para quem já vem desse mundo PMBOK, né, tem uma falsa percepção de muita gente que PMBOK é sinônimo de preditivo, não é. A gente tem dentro do PMBOK tanto a abordagem preditiva quanto a abordagem agile. É claro, né, que ele nasceu, né, há muito tempo atrás. O PMI existe desde 69, o PMBOK acho que não é tão velho assim, mas ele já existe há alguns anos, há algumas décadas. Então ele nasceu preditivo, mas à medida que os métodos ágeis foram ganhando corpo, né, os métodos ágeis eles foram oficialmente batizados, digamos assim, em 2001, né, e aí gradativamente foi dando entrada. O PMBOK, na realidade, é um grande guia, né, corpo de conhecimento que tenta linkar ali dentro as diversas ferramentas e técnicas e práticas de gestão de projetos a despeito de que abordagem for, né? Então ela não quer tomar partido de ser uma coisa ou outra. Agora, é lógico, como o Agile veio depois, ele ainda tem, né, uma presença menor do que o preditivo, e quem quer aprender Agile de uma forma mais aprofundada, seja para aprender mesmo, para ter os conceitos, seja para se certificar, tem que estudar além do PMBOK, né? O PMBOK ele não é suficiente, tá? O Wagner está dizendo, Andriele, eu me formei em BGP, porém não consigo vaga nessa área, pois sou da área de infra. Você teria alguma dica para quem se formou agora? Bom, esse vai ser difícil dar uma resposta assim, específica para o seu caso, tá, Wagner? Até porque talvez no final da aula aqui a gente trate disso mais especificamente, mas obrigado aí pelo comentário, tá? Bom, PMBOK não é sinônimo de preditivo, então vamos ver. Agora sim, o papel do gerente de projetos. Era importante esse preâmbulo aqui para fazer sentido o que eu vou falar agora. Numa abordagem preditiva, o gerente de projetos é o centro de tudo, né? Então não tem muito sentido, por exemplo, o título dessa apresentação, se fosse qual o papel do gerente de projetos dentro de uma abordagem preditiva, a resposta seria um papel central. E é um papel já conhecido há algum tempo por quem vem estudando essa área. O gerente de projetos dentro da abordagem preditiva, ele é o cara, ele é o ponto focal. Se as coisas derem errado, é atrás dele que o patrocinador vai. É claro que ele não trabalha sozinho, mas ele tem essa responsabilidade centralizada em relação ao projeto. Agora, na abordagem ágil, e aí eu vou pegar o Scrum como base aqui, porque se eu ficar falando de métodos ágeis de uma maneira genérica, vai ser muito difícil a gente ter algo concreto, e eu acho que o aprendizado sempre vem de algo concreto. O que acontece? Não existe a descrição de um papel de gerente de projetos dentro do Scrum, ou Scrum. O Marcos está até falando que a primeira versão do PMBOK foi lançada em 87. Eu imaginei que era algo por aí mesmo, tá? Mas se no Scrum não tem a descrição de um papel de gerente de projetos, e aí? Como é que a gente faz? Qual que é o meu papel? Pô, eu que venho estudando há um bocado de tempo, isso aí, não tem espaço para mim, então, se o ambiente for agile? Não é bem assim, né? E é justamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês. O que acontece, gente? Dentro do Scrum, a gestão do projeto ela é dividida em 3 papéis, né? A gente tem aí o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Quando a gente fala aqui em time de desenvolvimento, eu estou falando, aí vamos falar de software mais especificamente, é claro que dá para adaptar para outros mercados também, mas vai ficar mais fácil a gente lidar com software. Quando eu falo de time de desenvolvimento, eu estou falando de desenvolvedor, quer dizer, a pessoa que codifica e também os seus colegas ali, os testadores, eventualmente pessoa que trabalha com design, qualquer coisa, né? Back-end, front-end, não interessa o que for, está todo mundo dentro desse bolo, e inclusive o Scrum, ele não
ele não preconiza, ele inclusive diz que isso seria errado dentro dessa abordagem aqui, você ficar separando demais as coisas, do tipo, você só desenvolve, você só testa. A gente tem o que é chamado de equipe multifuncional e auto-organizada, né? Multifuncional no sentido que ela tem todos os requisitos necessários para executar o trabalho, e ninguém, digamos, é claro que uma pessoa pode ser mais especializada numa área, mas não quer dizer que ela vai fazer só aquele tipo de trabalho, tá? E eu vou falar como que a gestão, então, ela se divide dentro de cada um desses 3 papéis. A gente não tem mais, né, aquele cara, aquele ponto. Se eu estiver utilizando uma abordagem Agile pura ou Scrum puro, eu não tenho mais esse ponto focal, que é o gerente de projetos. Agora, é claro, né, gente, eu estou falando do Scrum puro. As coisas, quando a gente vai para dentro das empresas, é por isso que eu falei para vocês que sempre o híbrido, né, acaba tendo seu espaço, porque dificilmente a gente vai ter uma empresa que segue só uma coisa à risca, porque qualquer modelo que a gente cria da realidade, e eu posso dizer que qualquer metodologia é uma espécie de modelagem, ela não é perfeita e adequada a todos os cenários. Então, apesar de o Scrum não ter esse papel de gerente de projetos, pode ser que uma empresa use Scrum e tenha o papel de gerente de projetos, por alguma necessidade específica dela, e é por causa disso que a gente vai discutir aqui também. Mas vamos lá, eu não vou assim entrar em muitos detalhes, eu quero só dar uma ideia para vocês de como é que a gente mapeia, em linhas gerais, aquelas atividades ou aquelas habilidades, aquelas competências que são do gerente de projetos dentro de cada um desses papéis, porque aí a gente vai estar falando então para quem quer ou acredita que o seu mercado vai caminhar para essa questão do Agile, possa já ir se enxergando em alguma dessas posições, né? Do tipo, eu sou melhor num determinado tipo de competência, então de repente eu posso tentar ser um Product Owner, de repente eu sou melhor num outro tipo de competência, eu posso tentar ir na linha aí do Scrum Master. Bom, vamos lá então. Product Owner, esse cara é o responsável por maximizar o valor do produto. Product Owner, a tradução literal, seria dono do produto. É muito comum também as pessoas usarem PO, né? Que é a sigla aqui, P, que é o P em inglês, e o Owner aqui. Qual que é a ideia? Esse cara, ele tem que fazer, a preocupação dele é fazer com que o produto que está sendo criado seja o melhor produto possível para os usuários finais e para o cliente final. Né? Ele não está preocupado só em atender qualquer requisito, ele está preocupado realmente em maximizar o valor do produto. Para isso, ele vai ter que estar em contato, né, com as pessoas que são os potenciais usuários desse produto, com as partes interessadas, para entender quais são as necessidades, para que ele possa traduzir essas necessidades para a equipe de desenvolvimento colocar realmente isso em prática e desenvolver o produto, tá? Repare, gente, tem um aspecto que é interessante a gente falar aqui, que é o seguinte: o Scrum e os métodos, o Scrum em especial, né? Eu não vou falar de todos, porque aí pode ser que haja alguma definição que não seja exatamente isso, mas o Scrum especificamente, ele não é uma metodologia de gestão de projetos. Eu vou falar de uma coisa aqui que pode parecer um pouco teórica, mas isso tem implicações práticas, tá? O Scrum é um framework para criação de produto, tá? Ele nasceu dessa forma, para desenvolvimento de produto. Então, quando a gente fala em Scrum, a gente tem que pensar que a gente está criando algum produto, ou pelo menos tem que fazer uma analogia, fazer um de para isso, né? Quando eu estou falando em software, está muito claro, é o desenvolvimento de um produto específico ou a manutenção de um produto. Quando eu falo da criação de um novo modelo de computador, isso é a criação de um produto. Quando eu falo da criação de um aplicativo, é a criação de um novo produto. Quando eu falo da criação de um curso digital, que é a minha área aqui, é um curso ministrado pela internet, isso é criação de um produto. Na questão lá do marketing de conteúdo que eu estava falando, a gente aí, na realidade, talvez não seja tão delimitado claramente, mas eu posso imaginar o conjunto de todas as minhas publicações gratuitas na internet, né, como sendo um produtão. O produtão é o conteúdo gratuito do Andriele, né? Então, é importante vocês terem essa percepção, mais porque às vezes a gente vai usar algumas palavras aqui que tem mais a ver com o produto do que com o projeto. Mas na prática, né, para desenvolver um produto eu preciso de um projeto. Além disso, então ele é responsável por entender qual que é o produto que tem que ser produzido, ele tem que expressar esses itens de
de backlog de produto de forma clara. Só fazendo uma breve tradução, backlog de produto, grosso modo, é como se fosse uma especificação de requisitos, tá? Eu não vou, os puristas podem até achar que o que eu estou falando é errado, mas é como se fosse uma mini especificação de requisitos, usando linguagem do usuário só, não usando linguagem técnica, basicamente dizendo o que tem que ser feito em relação àquele item específico. Então ele entende o que tem que ser feito, se preocupa em maximizar e expressa esses itens num artefato chamado backlog de produto de forma clara. Além disso, ele prioriza esses itens, porque ele quer maximizar o valor. Então faz muita diferença, às vezes, eu criar a funcionalidade A ou a funcionalidade C. Às vezes o retorno, né, para o negócio da funcionalidade C vai ser muito maior do que o de A. Então por isso que é importante essa priorização. E além disso, então aqui até o momento a gente falou muito de já mapeando o papel do gerente de projetos aqui para o dono do produto, né? A gente falou muito de inter-relação com partes interessadas, entendimento das necessidades das partes interessadas, né? Que tem a ver, então, lá no PMBOK com a área de partes interessadas e também com a área de escopo, porque a gente está falando de definição de requisitos, de coleta de requisitos, de certa forma, de definição do escopo do projeto. E, além disso, ele fica também responsável por uma espécie de desempenho macro. Como é que funciona o Scrum em linhas gerais? Bem rapidinho aqui, né? A gente planeja normalmente só a próxima, o Scrum mesmo, né? Ele planeja só a próxima sprint, que é uma espécie de projetinho ali de 7 dias a 30 dias no máximo. Então, o que acontece? A equipe, que a gente vai falar dela já já, junto com o dono do produto, eles vão selecionar o que cabe dentro dessa sprint. Então, vamos supor que a gente defina que a nossa sprint aqui é de 2 semanas, tá? De 14 dias. E aí a gente tem de repente 10 itens de backlog, 10 funções a serem implementadas num determinado software aqui. A equipe vai, de acordo com a experiência dela, com o que ela sabe que ela é capaz de fazer, vai dizer o seguinte: olha, dessas 10 aí a gente consegue entregar na próxima sprint 4 dessas 10 funcionalidades. E aí esse cara aqui não vai se intrometer com o trabalho da equipe lá. Definiu que são as 4, por isso que a gente chama de equipe autogerenciada. Essa equipe vai fazer o trabalho dela, ela vai se auto-organizar para nessas 2 próximas semanas, da forma como ela quiser, eles vão distribuir entre eles mesmos as tarefas, né? Você faz isso, eu faço aquilo, etc. Não tem, essa seria, né, dependendo da situação, uma função do gerente de projetos, que a própria equipe faz, que é a tradução desses elementos em tarefas, a distribuição das tarefas, mas não, sequenciamento, mas não. Isso é uma atribuição da própria equipe. O Product Owner define os itens, a equipe, dentro disso que eu tenho que produzir no produto como um todo, ela define o que dá para fazer nesse projetinho, nessa sprint aqui de 7 a 30 dias. Agora, o que acontece? Esse cara tem que ter uma visão mais macro. Apesar do projetinho estar lidando só com a próxima sprint, ele tem que estar pensando assim: pera lá, mas eu tenho 10 funcionalidades, eu sei que não vai caber tudo aqui nessa sprint, mas eu imagino, pelo andar da carruagem, que daqui mais ou menos umas 2 sprints eu consigo finalizar isso, né? Porque aí ele vai ter um dinheiro, um orçamento para poder gastar, né? Então essa gestão mais macro do que, eu diria que até nesse caso aqui, além projeto, né? Se eu chamo o sprint de projeto, eu estou pensando em 2 ou 3 sprints na frente, quanto que eu vou conseguir liberar esse produto para o mercado mesmo, ou para o meu cliente final, tá? Então essas são as funções aqui desse cara que é o dono do produto. Repare então que tem um bocado de coisa aqui, né, do gerente de projeto. Ele define, junto com as partes interessadas, o escopo, ele vai negociar, ele tem que negociar o tempo inteiro com as partes interessadas, não só essa questão aí de quais são as funcionalidades, mas eventualmente também questões de prazo, que a gente citou aqui, né? Então tem o que de gerente de projetos aqui no Product Owner, mas ele tem que ser um cara também que conhece bastante do negócio do produto que está sendo criado. Então, além desses conhecimentos de gestão que a gente falou aqui, que são específicos lá do Scrum também, para quem tem interesse de ir para essa área, é importante estudar Scrum a fundo. Ele é bom também, né, que ele seja um cara que entenda bastante daquele produto que está sendo construído. Não do processo de construção, mas de como que aquele produto é importante para o negócio de modo geral, tá? Eu estou olhando aqui, gente, só porque às vezes pode ter algum comentário aqui. O Cláudio está colocando: no Kanban de projetos se faz da mesma maneira, as pendências / especificações após as priorizações entram no WIP.
dá para utilizar também o conceito de Stories e Sprints no Kanban. A diferença, né, Cláudio? O Cláudio ele colocou um aspecto interessante aqui, que é um outro método, né, muito utilizado. Quem já está acompanhando os meus conteúdos lá no YouTube sobre métodos ágeis, deve ter visto que eu falei justamente desses dois, né, que são o Scrum e o Kanban. O Scrum é o mais utilizado, mas o Kanban vem ganhando uma força fenomenal. Ele vem em segundo lugar, mas vem a galope, né? Tem tido uma adoção muito forte aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países. A diferença, é claro que tem muitas diferenças, mas eles também guardam muitas similaridades. Mas talvez o que vale a destacar aqui é que no caso do Kanban, apesar, né, o Cláudio colocou aqui que eventualmente pode utilizar o conceito de sprint, pode, mas isso não é nativo do Kanban, né? O Kanban, ele controla o que entra para ser produzido não por um time box. Time box é um tempo definido, né? Não por dizer que eu tenho 7, 14 ou 30 dias para produzir isso, mas por um outro conceito chamado WIP, que é o Work in Progress, que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque a gente precisaria de um bocado de tempo mais para falar. Mas muito obrigado aí pelo comentário, tá, Cláudio? Então, beleza, esse aqui é o papel do PO, né, do dono do produto. O time de desenvolvimento também tem o seu papel gerencial. Olha que coisa interessante, gente. O time de desenvolvimento não desenvolve só, não é trabalho só técnico. É claro que o foco deles é trabalhar para entregar um incremento do produto, né, no caso de software, um pedaço do software, né, que esteja pronto para release ao final da sprint. Só que aquilo que eu comentei, né, na tela passada, eles são auto-organizados. Então, eles gerem o seu próprio trabalho. Não existe microgerenciamento, não existe gerente de projeto no cangote da equipe de desenvolvimento perguntando o que eles estão fazendo. Se foi dito que eu tenho 2 semanas para entregar o trabalho, confie em mim que eu vou entregar esse trabalho. E se em algum momento eu perceber que a coisa está descambando, porque a equipe tem que monitorar o ritmo do seu trabalho dia a dia, existe um evento, uma cerimônia chamada Daily Scrum, eles têm por obrigação comunicar, né, o PO, que está responsável, né, de uma maneira mais geral aí pelo produto como um todo, mas como existe essa divisão de responsabilidade, essa confiança, né, e essa força dada à equipe, né, eu ia falar uma palavra que está muito em moda agora, esse empoderamento da equipe, não precisa de ninguém ficar vigiando, né, eles próprios vão definir as suas próprias tarefas. Então, de certa forma, isso retira também, né, por que eu estou dizendo isso? Porque uma parte do trabalho que eventualmente poderia ser do gerente de projetos, né, em alguns cenários, de delegar tarefas, de distribuir tarefas e de cobrar essas tarefas, não existe, né? A gente assume no Scrum que as pessoas são suficientemente responsáveis e maduras para gerir o seu próprio trabalho, tá bom? Deixa eu só ver aqui... Tá, aí o João falou aqui do Burnout Chart, beleza, bacana. O pessoal está comentando a respeito do Kanban e do Scrum, é bem proveitosa essa discussão entre vocês, tá? Então, olha só, o time de desenvolvimento pegou um outro pedaço da gestão, não está mais centralizado no gerente de projetos. E o Scrum Master é o terceiro cara, né? Que aí, ele na verdade, ele tem 2 funções principais. Na verdade, são mais que 2, né? Vamos seguir aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil do que enumerar, senão depois aparece 3 e eu vou ficar em maus lençóis. O Scrum Master, primeiro, ele promove e suporta o Scrum, ajudando todos a entender a teoria, as práticas, as regras e os valores do Scrum. Então, se você quer ser Scrum Master, você tem que conhecer o Scrum muito, mas muito bem, não pode ter dúvida, né? E nesse aspecto, até quem já me conhece há mais tempo já sabe aí que eu sou um cara que gosto de certificações, muito por causa disso, né? Porque não dá para o cara tapear, para você ser... Claro que eu estou falando de boas certificações, hoje eu até recomendo a PSM1, né, como sendo a certificação de entrada aí para o Scrum. O cara, para fazer a prova PSM1, não dá para saber mais ou menos o Scrum, ele tem que saber muito bem. Depois tem outras variantes, tem PSM2 e 3, etc., mas você já precisa saber muito bem o Scrum para poder fazer. E para ser o Scrum Master não dá para ser diferente, porque você não tem só que saber para você vai promover e suportar isso. Você que vai fazer com que todos os eventos aconteçam, todos os artefatos sejam criados da maneira correta, não de uma maneira impositiva, porque você não manda na equipe, isso é importante dizer, né? É de uma maneira colaborativa, você é muito mais um coach. Eu sei que muita gente tem má vontade com essa palavra, talvez pela banalização, né, que a indústria,
que alguns players da indústria de coaching fizeram com esse nome, mas na essência, né, o Scrum Master é um coach, porque ele dissemina o conhecimento, ele ajuda as pessoas, mas ele não tem aquela postura autoritária, né? Ele faz as pessoas entenderem a teoria, as práticas, as regras e os valores do Scrum. E ele é também uma espécie de líder, mas um líder assim muito servidor para o time Scrum. Ele não cobra nada. Na verdade, ele só pode cobrar assim, se as pessoas estiverem burlando o processo, burlando o Scrum. Agora, ele não cobra prazo, ele não cobra, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está vendo o joguinho aí, você devia estar trabalhando, presta atenção. Ele não tem esse direito, esse poder. O negócio dele é fazer com que o Scrum seja executado da forma correta e também atuar como líder servidor, às vezes facilitando algum evento, às vezes tirando impedimentos do caminho, tirando alguma dificuldade que a equipe está tendo. Então ele fica só com essa parte realmente de auxiliar a equipe e não de cobrar. E ele ajuda não só o time de desenvolvimento, mas também o próprio PO, o próprio Product Owner, porque ele tem as responsabilidades dele dentro do Scrum e muitas vezes o PO pode não saber, é claro que o ideal é que ele saiba, né? Mas pode ser que eventualmente ele seja inexperiente no Scrum, é papel, né, do Scrum Master ir lá puxar a orelha no bom sentido, né, de orientar, falar, não, vamos fazer desse jeito, eu vou te ajudar, etc. Então, digamos que a única coisa que ele cobra é a execução do processo realmente, tá? E o Scrum Master também, ele inclusive melhora o fluxo de comunicação entre a equipe e as pessoas que estão fora da equipe, né? Então ele ajuda aqueles que estão fora do time Scrum a entender quais são as suas interações com o time Scrum e quais dessas interações são úteis e quais que não ajudam, né? Do tipo, por exemplo, às vezes uma parte interessada, um usuário final, chegar até a equipe para pedir, para colocar uma outra função naquela sprint, isso é um comportamento errado, porque já foi combinado o que vai acontecer naquela sprint ali, né? Se ele quer que algo entre, o fluxo não é com o time de desenvolvimento, é com o PO, né? Então o Scrum Master ele pode ajudar a azeitar essas relações, já ir disseminando essa cultura dentro da empresa e ajudando o processo a entrar, né, de uma forma mais adequada. Deixa eu só ver se tem algum comentário adicional aqui. O Gutenberg está falando, sem a figura do gerente de projetos ou um monitor do foco das atividades, não corre risco de ficarem muito soltas as atividades e comprometer as metas de qualidade final do produto, serviço. Depois a gente teve... vamos responder primeiro essa dúvida aí do Gutenberg. A premissa, né, Gutenberg, é que as sprints elas são suficientemente pequenas para não ter um dano muito grande em relação a isso que você falou, né? E também a gente assume que as pessoas são responsáveis. Né? Então, assim, elas próprias se autorregulam. Né? O que a gente está dizendo é o seguinte, olha só, a equipe, um time de desenvolvimento tem entre 3 e 9 pessoas. Então, a gente assume que se tem 5 pessoas lá dentro, as próprias 5 pessoas vão se autorregular. Não precisa de alguém acima delas para mandar. Né? Então, essa é uma premissa do modelo. E também, talvez, quando há esse risco de repente, uma dúvida sobre uma maturidade, ou as pessoas, de repente, podem derrapar no começo ali, talvez seja uma boa ter iterações ou sprints menores, né? Porque aí o risco é menor disso acontecer também. Um abraço para o Moisés aí que entrou. E a Tânia está só dando boa noite, diz que chegou agora, está perguntando se vai ter o vídeo disponível posteriormente. A gente deve disponibilizar sim, tá, Tânia? Beleza, então a gente tem esses 3 papéis. E aí o seguinte, qual que é o papel do gerente de projetos em ambientes ágeis? E aí calma, porque isso que está nessa tela aqui agora é só parte da resposta, tá? Senão vocês vão sair daqui falando, o André falou que não existe de forma alguma gerente de projetos se tem métodos ágeis. Não é isso. Olha só, eu estou dizendo aqui o seguinte, se for em um ambiente ágil puro, né, sem uma hibridização, né, nem sei se tem essa palavra, com um método mais preditivo, você como gerente de projetos, o que você pode fazer? Né? Você já tem uma série de competências, você já tem uma série de conhecimentos, né? Então lá no PMBOK, lá na certificação PMP, nos seus conhecimentos de MBA, por exemplo, de gestão de projetos, você aprendeu, né, que você tem que lidar com as partes interessadas, você tem que gerenciar escopo, etc. Então você já tem uma série de competências que de certa forma vão te ajudar a trabalhar como PO e você também já tem uma série de competências que vão te ajudar a trabalhar como Scrum Master, né? De ser um líder, não um líder autoritário, mas um líder mais servidor, né? De ser um cara, o PMBOK, por exemplo,
né, prescreve muita questão processual. A gente tem um processo lá que era garantia da qualidade, hoje é gerenciar a qualidade, né, que prevê a existência de um processo e seguir aqueles processos. Então, essa é meio que a vertente do Scrum Master também. Então, você já pode aproveitar, né, alguns conhecimentos que você tem e competências que você tem dentro da gestão de projetos para atuar em um desses dois papéis aí. Claro, né, gente, que não dá para não conhecer o framework, né? Você precisa de estudar e conhecer bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu percebo é, se você já tem uma base de gestão de projetos, vai ficar mais fácil você executar algumas coisas, né, ou transferir algumas competências que você tem para cada um desses dois papéis aqui, tá? Só a título de curiosidade, a gente tem hoje certificações para esses dois papéis específicos. A gente tem várias certificações da Agile, né? Até mais do que as certificações preditivas. A gente tem, por exemplo, para o Scrum Master, eu já citei aqui a certificação de entrada é o PSM1, e depois, à medida que você vai evoluindo na escala, você pode fazer o 2 e o 3, mas assim, a massa global mesmo tem o PSM1, que é do site www.scrum.org, né, que inclusive é mantido por um dos criadores do Scrum. Você tem também uma certificação específica para PO, que é chamada PSPO1, PSPO, que também depois tem as suas evoluções, e existe a certificação do próprio PMI, que é uma certificação ágil mais abrangente, que é o PMI ACP, que envolve não só o Scrum, mas também o Kanban e outros métodos ágeis aí, tá? Mas uma primeira saída, então, para quem está dentro dessa linha aí, é atuar em cada uma dessas posições, mas é óbvio, né, gente? Tem que se especializar, tem que estudar, senão vai fazer bobagem, né? Eu disse que tem as competências de gerente de projetos podem ser aproveitadas, mas o que acontece por outro lado também é que se você tem um paradigma preditivo muito fixo, e não só preditivo, né, mas uma ideia muito forte de comando e controle, né, de que o cara da equipe ele é o seu subordinado, você manda nele, você delega tarefas e você cobra tarefas, você corre um risco grande, né, de executar um desses papéis aí de uma forma inadequada, né, de uma forma autoritária, que vai acabar gerando resultados ruins. Então é muito importante que você se atualize, que você faça uma reciclagem para que você possa atuar dentro desses dois papéis, mas o caminho é mais fácil, né, do que eventualmente começar do zero. Agora, para quem está começando do zero também, se você atua no mercado de software, no mercado de marketing digital, por exemplo, em agência de digital, né, que tá muito comum hoje, ou em qualquer área de desenvolvimento de produto que possa se beneficiar do Scrum. Outro dia eu descobri, né, alguém comentou comigo que até na engenharia civil já existe um início de aplicação de métodos ágeis. Então, se você não é coordenador, se você não é gerente de projetos, eu diria que é mais fácil, né, você aprender, né, esses papéis aí do que eventualmente até conseguir uma certificação PMP. Não estou dizendo que é melhor nem pior, só estou dizendo que é mais simples, né? A certificação PMP ela, e a CAPM elas são um pouco mais porque elas são mais volumosas, né? O conjunto de conhecimentos ela é maior, então é um pouco mais difícil. Deixa eu só ver aqui alguns comentários. O André colocou, ele pergunta de 1 milhão. Qual o skill do gerente de projetos para o tão falado modelo da indústria 4.0? Hoje temos várias metodologias e propostas de boas práticas, por experiência sinto o Brasil como um país onde já é complicado trabalhar com modelos waterfall, quiçá com modelos mais ágeis, inovadores ou híbridos. Os sponsors, em geral, não assimilam a importância da gestão, só avaliam os custos imediatos sem avaliar o ROI. Eu acho assim, esse termo Revolução 4.0, ele é até mais amplo ainda, né? Ele envolve até biotecnologia, ele envolve a miniaturização das coisas, a gente ter uma mistura meio que Android aí, né? O ser humano e se beneficiando da tecnologia de uma forma mais ligada ao corpo, enfim, é um negócio, claro que não é só isso, né? Mas é um negócio bem mais amplo. Um outro tema também muito em voga, talvez um pouco menos amplo do que a revolução da indústria 4.0, é o que a gente chama de transformação digital, aí está mais focado para
voltar as empresas, né, para esse mundo mais ligado a software e criação de conteúdo também digital. E eu diria que quando a gente está falando de transformação digital, quando a gente está falando de produtos digitais, seja ele um software, seja ele um curso, seja ele um conteúdo gratuito na internet, eu acho que existe uma tendência grande, por mais que haja também a dificuldade que você citou, mas existe uma tendência grande a ter que caminhar para esse lado também. Como eu disse, quem me conhece há algum tempo sabe que eu não sou radical, e eu já escuto falar, né, que os métodos ágeis vão ser os únicos métodos dentro das empresas já há algum tempo. Eu não acho que eles vão ser os únicos métodos. Sempre vai ter espaço, né, para uma abordagem mais tradicional. Mas eu também acho difícil a não entrada, né? Claro que para algumas empresas é mais difícil, para outras é mais fácil, mas eu acho que é um movimento que a gente tem percebido um crescimento grande e a gente ouve falar, né, o que eu acho interessante também, a gente ouve falar de métodos ágeis até em círculos que são externos à gestão de projetos, né? Outro dia a minha esposa trabalha com RH, por exemplo, eu fui num evento de RH, estava se falando disso, né? Estava se falando do novo papel do RH, no fim das contas estava lá métodos ágeis. Então, acho que isso tem muito a ver com a velocidade em que as coisas estão acontecendo, e eu falei em produto digital, né? Na facilidade que existe em você modificar um produto digital, né? Aquele negócio que eu falei da necessidade de você poder gerar um produto de forma iterativa. Né? Quando você está construindo algo físico, um prédio, uma casa, fica muito complicado você ir lá construir um quarto, mostrar para quem te contratou, a pessoa falar assim, não gostei, você ir lá quebrar tudo e começar tudo de novo. Mas quando a gente fala de software, eu já fui desenvolvedor de software, sou formado em ciência da computação, eu sei exatamente da dificuldade que é mexer em software, mas em termos de custo, vamos e convenhamos, é mais fácil você mexer em software, você refazer alguma coisa em software, ou refazer alguma coisa em termos de vídeo, de conteúdo, de educação, do que você refazer as coisas físicas. E a gente tem uma digitalização cada vez maior do mundo, né? Se a gente pensar, a gente está digitalizando até o físico, porque daqui a pouco a gente vai ter um bando de... Aí falando da Revolução Industrial 4.0 que você citou, né? A gente vai ter impressora 3D espalhada para todo lugar, em que aí sim o físico vai ser muito facilmente modificável. Então eu acho que, claro, existem dificuldades aí em alguns setores, em algumas empresas, mas eu acho que é um movimento sem volta, tá? Então essa é uma possibilidade para vocês. A outra possibilidade é ainda utilizar conhecimentos existentes dentro da gestão de projetos tradicional preditiva dentro dos ambientes híbridos, porque a gente tem que lembrar que híbrido é preditivo mais ágil, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Quem me falou da metodologia SAP, né, que é ágil, eu aqui imaginei um exemplo que talvez não fosse tão ágil assim, que é híbrido, né? Uma implantação de um ERP, por exemplo, ele pode ter uma parte ágil, que é a parte das customizações, e uma parte eventualmente mais preditiva, que é a implantação em si. É claro que deu o exemplo da metodologia, talvez a metodologia de SAP eu não a conheço a fundo, talvez ela seja toda ágil, mas eu imagino que muitas empresas que implementam sistemas de gestão ou coisa parecida, implementam pacotes, né, de software já prontos, tenham muitas vezes uma abordagem híbrida, porque a parte da implantação ela é mais preditiva, ela é mais conhecida, e a parte do desenvolvimento daquilo que não é contemplado pela ferramenta ainda é mais ágil. Então, exemplos de situações aqui que podem requerer essas abordagens ágeis. Um outro exemplo, esse é um exemplo que está até no Agile Practice Guide lá do PMI, que saiu junto com o PMBOK 6. A criação de um novo medicamento com aprovação pela FDA. FDA, para quem não sabe, é a Food and Drugs Administration, que é é como se fosse a Anvisa, né, dos Estados Unidos, né, que quando você tem um novo medicamento, ela aprova. Então, a criação de um novo medicamento em si, o processo de criação, a gente pode entender ele muito dentro dessa linha ágil, de experimentação, né, de a cada ciclo gerar um produto um pouco melhor e de ir melhorando. Agora, na hora que você tem um produto, você fala assim, olha, eu tenho um produto pronto aqui, eu quero lançar no mercado, eu tenho uma nova droga para curar hepatite, sei lá, não sou da área de saúde, não sei nem se faz sentido isso. Você tem que passar por um processo
que é muito rigoroso e é muito burocrático dentro do FDA, um processo burocrático, mas que não deixa de ser uma parte importante do projeto, aliás, uma parte fundamental, porque senão você vai julgar todo o trabalho de desenvolvimento que você teve fora. Então a gente tem aqui também um modelo híbrido, a gente tem parte ágil, parte, né, preditivo para conseguir essa aprovação lá no FDA. A construção de uma instalação industrial com um novo componente tecnológico no telhado. Vamos supor que você vai usar um novo material que ninguém nunca utilizou, você está criando esse material, então você tem a maior parte do projeto aqui é preditiva, que é a construção de uma instalação industrial, que é um troço que provavelmente não vai gerar tanto sobressalto, não é tanta novidade, você tem baixa incerteza em relação aos requisitos e em relação aos métodos de produção, exceto no telhado, que você quer utilizar um novo material e você vai ter que desenvolver esse material. O desenvolvimento desse material pode ser feito de forma ágil, o projeto como um todo vai ter um arcabouço preditivo. Então, assim, mais um exemplo, aliás, projeto de revisão das práticas tributárias de uma determinada empresa, né? Só que muitas vezes isso requer modificação em software, então você vai ter um projetão mais preditivo de modo geral, mas você vai ter uma parte ágil que você vai ter que mexer em software. Então, assim, não existe, eu acho assim, é claro que existem lugares que podem ser totalmente ágeis, mas a tendência é haver realmente uma mescla desses dois mundos e uma hibridização das metodologias de gestão de projetos. E eu acho que, ainda que seja só uma hibridização, ou mesmo que numa empresa a gente tem um foco no Agile puro, eu acho que esse é um corpo de conhecimento que vale a pena vocês investirem, claro, em especial se vocês trabalharem em indústrias, né, que já, né, utilizam isso aí com frequência, e aí é bom ficar antenado, porque às vezes a sua área especificamente não usa, mas, né, tá em vias de usar, outras empresas já utilizam, então é um negócio que eu acho que vale a pena ficar com o radar ligado. Bom, é isso, gente, assim, do meu roteirozinho que eu tinha, era isso. Eu vou só ver mais um comentário aqui do André, né, que tinha falado do SAP. Vou abrir aqui também, caso haja, né, deixa eu só ver a hora aqui, já são 8h50, a gente já está há algum tempo online, mas eu vou abrir para perguntas, caso alguns de vocês aí tenham dúvidas ou comentários, fiquem à vontade para colocar na seção de comentários. Se você tiver sugestão também, né, de temas a respeito desse mundo ágil aqui para próximos webinars que a gente for fazer, por favor, coloque aí também, que vai ser bastante útil aqui para mim, né, dentro inclusive dessa perspectiva adaptativa, né, de entendendo aquilo que é melhor para vocês. E vamos dando as curtidas aí que eu também acho bom, tá? O André colocou o seguinte, sobre a metodologia lá na SAP, né? Sim, no SAP é proposto um modelo de implantação orientado aos módulos pré-definidos, porém no Brasil os clientes solicitam muitas melhorias, isso pode ser um modelo híbrido de gestão. Como estou iniciando os estudos no SAP Activate, que é essa metodologia, né, mais ágil aí do SAP, ainda não tenho como colaborar mais nesse item de discussão. Mas obrigado por colaborar com aquilo que você já sabe, André. Valeu. Felipe colocou, André, ótima apresentação, poderia dar continuidade nas especificações, nas especificidades de cada papel. Beleza, Felipe, está anotado aqui, a gente vai avaliar aí as possibilidades, mas sem dúvida é um tema interessante. Eu vou retribuir aqui também e vou dar as devidas curtidas aqui, porque vocês merecem também, né? Quem comentou merece a curtida. Tivemos aqui o Eduardo Kobayashi está dizendo, boa noite, quando será a sua próxima aula? Parabéns pela iniciativa, espero que tenha sucesso no seu plano de marketing. Eduardo, é o seguinte, se você está na minha lista de e-mails, né? Então, se alguém chegou aqui no Facebook sem ter cadastrado o e-mail, gente, eu vou deixar para vocês, nos comentários aqui, um link para que vocês cadastrem o seu e-mail. Se você já cadastrou o seu e-mail nessa página, não precisa, tá? Mas se você não cadastrou, se cadastre lá para que você receba, né, a notificação de próximos conteúdos, não só aulas ao vivo aqui, mas eu já tenho 4 vídeos, né, sobre esse tema lá no meu canal do YouTube, e a gente está sempre criando conteúdos nessa área aí, tá? Então eu vou deixar depois no final aqui o link para que vocês possam fazer o cadastro, mas eu não tenho a data exata ainda não, tá, Eduardo? Eu vou pensar aqui nos temas
Talvez eu tenha que experimentar alguns outros horários, porque nem sempre dá para fazer à noite. Talvez eu faça alguma coisa mais curtinha ali na hora do almoço, volta de 1 hora da tarde, né, para pegar a turma que eventualmente tem condição de assistir nesse horário, ou não sei, vamos ver. O Paulo Sérgio disse que concordou lá com o Felipe, né? Ele atua em gerenciamento de projetos de obras industriais, sobretudo no segmento de mineração. Bacana, Paulo, legal. E aí, obrigado também ao Fernando Schettino. Eu queria também, além de já pedir para vocês aí em relação à questão dos temas e etc., que vocês... Não, até me esqueci que eu ia pedir para vocês. Eu ia pedir para vocês comentarem aqui. Deixa eu só ver. Além da... Peraí, só um minutinho que tem um outro comentário aqui do Wagner Epifânio. Obrigado, André, muito bom esse conteúdo. Espero poder sempre aprender um pouco mais com todos que aqui estão. Lembrei, eu queria fazer uma pergunta que vocês colocassem aí na seção de comentários. Qual que é a ligação de vocês com essa história de métodos ágeis? Sejam eles quaisquer, né? Seja o Scrum, seja o Kanban, vocês vão colocar uma de 3 respostas, do tipo, não conheço e não utilizei. A segunda resposta é conheço teoricamente e a terceira resposta é utilizo na prática, né? Então, 3 respostas, tá? Não conheço e não utilizei, só para ter uma ideia, um termômetro aqui de como é que vocês estão em relação a esse tema. Não conheço e não utilizei é uma resposta, a segunda resposta é conheço teoricamente e a terceira resposta é conheço teoricamente e já apliquei na prática. Talvez eu tenha mudado um pouquinho o texto, mas a ideia vocês devem ter pegado aí, né? O Daniel escreveu organismo vivo e pulsante. O Wagner colocou, obrigado, Adriano, muito bom esse conteúdo, espero poder sempre aprender um pouco. Eu já tinha lido. Obrigado, valeu aí, Wagner, desculpa por ter repetido. Valeu também, Cíntia, pelo comentário, obrigado demais. Valeu também ao André. O Fernando, aí o pessoal começou a colocar, a Adriana disse que não conhece, o Edson está parabenizando, o Felipe também não conhece, não utilizou, conheço teoricamente, vou só lendo aqui, só para eu ter uma ideia, tá? Conheço teoricamente, o Paulo está dizendo que já realizou o PMI, eu não entendi muito bem, Paulo, depois foi alguma certificação, foi algum curso relacionado ao PMBOK, aí é uma coisa um pouco diferente, né? Os métodos ágeis são um pouco mais específicos do que só o PMBOK. A Rosiane conhece teoricamente, a maioria, né, conhece teoricamente, já leu alguma coisa, conheço teoricamente um pouco na prática, e Iracema não conheço. Beleza, a gente vai estar falando mais a respeito disso. Para quem tem interesse, né, eu acho que vale a pena ir se inteirando mesmo aqui nas nossas aulas, a gente vai estar falando mais a respeito disso. Vamos falar a respeito de certificação. É aquilo que eu falei, a certificação ela não é só um fim em si mesmo, mas ela faz com que eu, pelo menos, senti quando eu fiz a PSM1, né, uma segurança muito grande no método mesmo, né, porque não dá para você não saber, né, na hora de responder as questões lá. Isso te dá uma bagagem interessante para começar. O Cláudio colocou, como sempre, muito bom, André, é legal trazer Static para quem não conhece o Kanban. É legal. Para quem não conhece, né, o Static é uma metodologia de implantação do Kanban. Né? O Kanban que mais do que... o Kanban é um pouco diferente. Né? Ele digamos, designado pelos seus criadores não como um framework, né? Mas como uma abordagem de melhoria mesmo do processo, né? O Kanban tem muito, o Scrum muitas vezes você tem que mudar a sua lógica de trabalho de cara, isso pode gerar uma dificuldade na implantação. O Kanban não, eles têm um dogma lá que comece com o que você já tem. Então o Kanban eventualmente pode ser uma porta de entrada interessante também para entrar no ágil, porque não tem grandes revoluções, né? O Eduardo também disse que conhece teoricamente. Boa noite aí para o Cássio. O Denison diz que aplica na prática. Legal. Bacana, gente. Queria agradecer a vocês também a simpatia dos comentários de todo mundo. Tá comigo aqui até agora. Foi o primeiro. Queria pedir para vocês também para divulgar, né, para os seus amigos. Esse post vai ficar aqui na página, tá? Aqui na página. Então vocês podem compartilhar, podem divulgar. Vai ficar essa gravação vai ficar aqui. E se de repente eu tirar ela daqui, depois eu devo disponibilizar em algum lugar, mas por enquanto vocês podem compartilhar. E quem gostou, né, quando chegar no trabalho, quando encontrar alguém, fala, pô, galera,
comecei a estudar esse assunto, né, com o Andriele no webinar, foi muito legal. Eu acho que você devia lá se inscrever na lista dele. Eu vou deixar o link para vocês saberem onde se inscrever. Seria inscrição para esse webinar mesmo, né? Para que as pessoas possam ter acesso aos demais. Bom, gente, tô indo então. Mais uma vez, um grande abraço. Boa noite a todos. Fiquem com Deus aí. E nos vemos numa transmissão futura ou em algum vídeo ou algum podcast que eu publicar mais aí para frente, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.